Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém. Oremos. Querido Deus, obrigado por estarmos mais uma vez na Tua casa. Obrigado, Deus, porque nem só de pão viverá o homem, ó Pai, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Pai, nesses dias difíceis, ó Deus, onde tantas coisas têm ficado escassas, ó Deus, que possamos ter sede do Senhor, que possamos nos alimentar da Tua palavra, ó Pai. Pai, que possamos encontrar em Jesus verdadeira fonte de vida. Pai, que a revelação da Tua palavra possa trazer uma nova experiência, um novo ânimo, ó Pai. Possamos reavivar, Pai, o dom do Senhor, Pai, que tem sido ofertado a nós. Pai, dá que nessa noite haja quebrantamento diante da ministração da Tua palavra. Perdoa-nos, ó Deus, quando o bem que queremos fazer não fazemos, mas o mal está sempre diante de nós. Obrigado, ó Deus, por todos que aqui estão. O Senhor os conhece, o Senhor nos conhece individualmente, ó Pai. Antes mesmo, ó Deus, da criação, ó Pai, na eternidade, o Senhor já nos tinha chamado, ó Deus, com santa vocação. Pai, que a certeza da Tua graça que opera em nós, ó Pai, possa nos animar e nos reanimar. Possa tirar toda a vergonha do nosso meio, ó Pai. Que possamos, no entendimento do Teu Evangelho, ó Pai, sermos fiéis até o fim, ó Pai. Porque sabemos que o Senhor é poderoso, ó Pai, para guardar o nosso tesouro, ó Pai. Por mais que o inimigo tente nos fazer cair da Tua graça, ó Pai. O Senhor é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia, o grande dia, ó Pai, em que estaremos para sempre, Pai, nos novos céus e nova terra. Quando subiremos e encontraremos com Jesus nos ares. Pai, que saímos alegres, renovados, ó Pai, porque ouvimos a Tua voz. Por Cristo Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Domingo passado nós falamos sobre o tema Fiel até o fim, e o tema do domingo foi ser fiel e não ter medo, fiel e sem medo. Deus não tem nos dado espírito de covardia. E como nós podemos ser fiéis e não ter medo até o fim? E nós, nesses versículos que compartilhamos domingo passado, nós lembramos que Deus tem concedido a nós uma família da fé. Uma família da fé que nos ajuda nessa caminhada. A falta de entendimento tem feito com que o povo de Deus fique desanimado, porque deixam de congregar, perdem as bênçãos da comunhão
E nesse texto, Paulo ele estava preso, mas ele não deixava de orar, de interceder por Timóteo. O povo de Deus, ele é a ferramenta dada por Deus para que eu e você possamos ser fiéis até o fim e não termos medo das situações que enfrentamos, porque o povo de Deus, ele intercede uns pelos outros. Muito vale, diz a palavra do Senhor, a súplica do justo. Muitas vezes nós não temos noção dos milagres que acontecem em resposta às orações. Capítulo 12 do livro de Atos, Pedro estava preso, mas no versículo 5 diz que havia oração incessante a favor de Pedro pela igreja. E diz o texto que o anjo vem e liberta Pedro, e quando Pedro chega naquele grupo que estava orando, eles nem acreditaram que era Pedro. Eles oraram para que Deus intercedesse, e quando Pedro chega liberto, de maneira sobrenatural, eles não acreditam. E nós insistimos que, não, eu queria ser da igreja primitiva, porque lá é que as coisas aconteciam, lá é que o povo era bom. Esquecemos que não existe povo bom nem na Bíblia e nem aqui nesta noite. Só existe um povo que é pecador, mas que é lavado e remido no sangue de Jesus, alcançados pela maravilhosa graça. É uma utopia, é uma falta de conhecimento você achar que Deus te colocou e tem te chamado numa época errada. Deus está nos convidando a ser fiéis até o fim, na época correta. Você é chamado hoje para ter uma postura de fidelidade, andar de maneira digna do Evangelho. E para que você seja fiel, você precisa de comunhão, de um povo que intercede, um povo que Paulo diz que ele não só lembrava nas orações de maneira incessante, mas também ele estava ansioso para estar com Timóteo, lembrado das lágrimas de Timóteo, ele orava e queria estar juntos. Nós falamos assim, orar até dá, lá em casa eu oro pela igreja toda, mas estar junto daquele povinho, o povozinho ruim. Meus irmãos, você precisa olhar aquele que está ao seu lado na perspectiva de alguém justificado pela graça em Cristo Jesus, de maneira que por mais que você olhe e imagine, poxa, não gosto muito, você precisa lembrar que Cristo morreu para salvar, para remir um povo, e esse irmão que muitas vezes você não tolera, ele é remido, ele é lavado, ele é da família de Deus, ele é co-herdeiro com Cristo, e não há a menor possibilidade de estarmos na família de Cristo e não intercedermos uns pelos outros e querermos estar uns com os outros. Nós precisamos entender que você não será fiel até o fim se você desprezar o poder do povo de Deus quando ora, o poder do povo de Deus quando está junto. E diz mais, meus irmãos, que nós falamos domingo passado, não só a bênção do povo de Deus, mas os dons que Deus tem dispensado à igreja do Senhor. O versículo 6, ele diz, por essa razão admoesto que reavives o dom que há em vós pela imposição das minhas mãos. Deus tem dado dons para que nós usemos esses dons para a glória do Senhor, na obra do Senhor. O dom que eu e você temos é dado por Deus para que esse dom seja usado para a edificação da igreja, do corpo de Cristo, a proclamação do Evangelho. E ele diz o seguinte, que Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. É fiel até o fim aquele que não teme, não é covarde. Primeiro mar revolto, eu vou largar o ministério. Primeiro mar revolto, eu vou deixar de congregar. Deus não tem nos dado o espírito de covardia, mas
de poder. Poder do Espírito Santo que habita em nós. Poder o mesmo que ressuscitou Jesus. O mesmo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas um poder que não atropela, não agride o próximo, mas poder de amor, um poder de moderação. Com essa visão, nós conseguiremos ser fiéis e não temermos, não seremos de maneira alguma intimidados pelas questões. E agora, a partir do versículo 8, Paulo vai tratar uma outra questão que faz com que Timóteo esteja desanimado. Meus irmãos, você está servindo a Deus e o inimigo te acusando, as pessoas achando que você quer aparecer. O Wesley só quer dar aula, se deixar o Wesley dar aula em todas as classes. E são 50 slides, eu não sei como ele consegue. E aí você começa, estão me criticando e começa a ficar com vergonha dos sofrimentos porque você serve ao Senhor. Paulo está falando para Timóteo, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou. Então, para ser fiel até o fim, eu preciso ser fiel e não ter medo, e preciso ser fiel até o fim, não ficando envergonhado do valioso evangelho de nosso sofrimento. Valioso evangelho de nosso sofrimento. Eu não posso ter vergonha do valioso evangelho do nosso sofrimento. Quantas pessoas param porque começam a ser perseguidas quando começam a servir a Deus. Pessoas ficam envergonhadas de serem acusadas. Nós todos já ficamos, num momento ou outro, com vergonha de alguma coisa. E Paulo está falando o seguinte: por mais que você tenha uma experiência de ter sido envergonhado por servir ao Senhor, você precisa saber que há algo que você não pode ter vergonha. Às vezes nós falamos algo que não devia e ficamos envergonhados. Às vezes nós pensamos algo que não deveríamos pensar a respeito. Quinta-feira eu passei vergonha com o Paulo Ricardo. Eu falei assim, poxa, o Paulo Ricardo está sumido do culto de quinta. Cheguei aqui, o Paulo Ricardo estava ali na frente, foi no som e ainda louvou. Passei vergonha. E nós vamos passando N vergonha. Mas se há algo que eu e você, se quisermos ser fiéis até o fim, nós não podemos ter vergonha, não termos vergonha do Evangelho. E no versículo 8 ele diz o seguinte, meus irmãos, ouçam o que o Espírito fala aos nossos corações nessa noite. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor. Em nome de Jesus, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Não há a menor possibilidade de você querer ser fiel e ficar com vergonha do seu Salvador. Não se envergonhe de testemunhar a respeito daquele que tem te remido, aquele que tem te sustentado. Nós não podemos nos envergonhar do nosso Salvador e compartilhar da dor, dos sofrimentos que foram de Cristo. 1 Coríntios 1,18 diz o seguinte: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. Não tenha vergonha de se identificar com a cruz de Cristo. Quando nós olhamos para a pessoa de Cristo, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, nós não veremos algo diferente do que um servo sofredor. Alguém que já veio destinado a sofrer por mim e por você. E sem murmuração ele foi fiel e obediente até a morte, diz lá Filipenses 2, que nós devemos ter esse mesmo sentimento porque Deus o exaltou. Então eu preciso, em nome de Jesus, não me envergonhar do meu Salvador e perceber a dor, o sofrimento que ele sofreu e saber que é um privilégio para nós como povo de Deus
participarmos desse sofrimento por causa do Evangelho, por causa do nosso Salvador. A cruz, meus irmãos, é a diferença entre você estar aqui nessa noite adorando ao Senhor, ou você está na sarjeta, ou você está morto dos seus delitos e pecados. A cruz de Cristo, aquilo que tanta afronta traz para mim e para você, tanta vergonha traz para mim e para você, é a diferença entre você ser salvo ou estar condenado à morte eterna. Não envergonhe do seu Salvador, não se envergonhe, meus irmãos, não se envergonhe da dor de estar sofrendo por amor do Evangelho. Não se envergonhe do seu Salvador, entendendo do plano dele, meus irmãos. O Evangelho é o poder de Deus. Poder de Deus para a salvação. Quando você olha na perspectiva humana, você acha que ser crente é algo que não traz benefícios nenhum, mas há um plano de salvação que passa pela cruz do Calvário. Nós precisamos entender que se nós sofrermos com Cristo, com Ele nós seremos glorificados. Há um plano maravilhoso. Por mais que as pessoas não entendam isso, meus irmãos, Romanos 1,16 diz que é o poder de Deus para a salvação. Esse evangelho que nós muitas vezes envergonhamos de testemunhar, já nem falamos que somos crentes, é o poder para salvar aquele que está perto de você. É o poder de Deus para resgatar, trazer você de uma situação de sem esperança, de sem ser povo de Deus. Não se envergonhe desse evangelho que muitas vezes traz divisão, muitas vezes traz separação, porque pessoas têm que romper com tradição de família, pessoas têm que romper com amizades na escola, porque agora as pessoas precisam me identificar como servo do Senhor Jesus. Timóteo, eu estou preso, mas não tenho vergonha, porque eu estou aqui sofrendo, Timóteo, mas é o testemunho do Senhor Jesus. Não se envergonhe nem do Senhor Jesus, nem do seu encarcerado que sou. Quantas vezes, meus irmãos, nós não queremos ficar perto daquele irmão que é piedoso? Fulano vai chegar aqui perto de mim, eu estou ali na praia, vem um irmãozinho da igreja, eu finjo que nem sou da igreja, porque eu tenho vergonha dos servos de Deus que têm testemunhado. Ele fala assim, não fique, não tenha vergonha de sofrer, de se identificar com a cruz de Cristo. Não tenha vergonha do seu Salvador, sabendo que Ele tem um plano de salvação. Não tenha vergonha do seu povo, o povo do Senhor. Paulo adverte, eu estou aqui entre aqueles que foram presos. Jesus diz que onde tiverem reunidos 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria ali com eles. Muitas vezes nós temos vergonha do povo de Deus, povo remido. Por mais que você olhe pessoas e os ache estranhos, eles são salvos, eles são da família de Deus. Hebreus 2,11 diz, pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se vergonha de lhes chamar irmãos. Às vezes nós temos vergonha do nosso irmão. Nós precisamos entender. Se Jesus não se envergonha de nos considerar irmãos, eu não posso ter vergonha do meu irmão. Se Jesus veio para nos salvar, eu não posso ter vergonha do meu Salvador, porque Ele tem um plano maravilhoso. Eu não posso ter vergonha por sofrer, por ser mal entendido na obra do Senhor. Se o desejo do Senhor Jesus é estar com o povo dele, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus, ele estaria presente. A pergunta que eu faço para mim e para você nessa noite, porque se Jesus quer estar com aqueles que são povo dele, muitas vezes nós não queremos estar com o povo de Deus. Por que nós queremos estar em qualquer lugar e não queremos estar com o povo de Deus? Quantos bancos vazios?
Quantos bancos vazios. Se é desejo do nosso Senhor estar com o povo dele, deve ser o desejo daquele que quer ser fiel até o fim. Versículos 9 e 10 diz o seguinte: segundo o poder de Deus, termina o versículo 8, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Meus irmãos, quando Paulo está falando, olha, para ser fiel até o fim, você precisa ser fiel e não ter medo, você não pode se envergonhar de testemunhar do valioso evangelho do sofrimento de Cristo Jesus, é porque você precisa, em nome de Jesus, saber, se você se envergonha no testemunho, você está se envergonhando da sua própria salvação. Aquele que tem vergonha de testemunhar do Salvador, está se envergonhando da própria salvação conquistada na cruz do Calvário. Nós precisamos, em nome de Jesus, entender isso, meus irmãos. Há uma salvação grandiosa. Olha o que ele fala. Esse evangelho nos salvou, não nos salvará. A salvação é algo presente. Nós temos agora nós somos salvos. Agora nada pode te acusar, nada pode separar você do amor de Deus em Cristo Jesus. É uma grandiosa salvação. Por que nós envergonhamos? Por que nós desanimamos? Não queremos mais testemunhar? Se você e eu somos salvos, nós estamos garantidos. É uma herança, diz 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, incorruptível, sem mácula, imarcessível, que está reservada no céu. Nós não podemos ficar envergonhados, se quisermos ser fiéis do nosso Senhor e Salvador, e nem envergonhado da salvação que há em Cristo Jesus. A grandeza dessa salvação é uma salvação que é completa, é uma salvação que é perfeita, não precisa de uma segunda unção para que você seja salvo. O que Deus fez, Ele fez, diz o texto, meus irmãos, antes dos tempos eternos. Deus já tinha nos escolhido. Deus não nos salva por aquilo que nós fazemos. Se você faz alguma coisa, é atrapalhar. É atrapalhar. É a salvação antes dos tempos eternos. Salvação perfeita, completa, eterna. Salvação pela graça. Se nós estamos salvos em Cristo Jesus, tem que haver em mim e você um sentimento de que darei ao Senhor pelos benefícios que Deus tem feito para comigo. Há uma dívida de gratidão que não há como ser paga, porque Cristo foi aquele que pagou. Será que nós que entramos aqui, nós entendemos isso e estamos aqui para celebrar o nosso Salvador que tem nos amado? Será que nós entendemos que assim como eu posso sentir a presença de Deus nesta noite, eu posso sentir a certeza de uma salvação eterna, uma salvação que estaremos na eternidade ao lado de Cristo? Olha o que diz Efésios capítulo 2, versículo 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Você está aqui nessa noite e está assentado nos lugares celestiais em Cristo. Você pode estar passando a maior dificuldade, enfrentando o maior temporal. Você está no meio do temporal, mas está, a partir da salvação em Cristo Jesus, assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se você não crê dessa forma, você não crê no Deus da Bíblia.
Se você acha que o seu sofrimento determina a sua relação com Deus, você está enganado. Você, no meio do sofrer, você tem paz, porque agora é uma paz que excede todo entendimento, que as pessoas estão olhando para você e acham que você está fracassado, acham que Deus não te ama, e você está sorrindo porque você está assentado nos lugares celestiais. Não podemos envergonhar da grandeza de nossa salvação. Meus irmãos, em nome de Jesus, não se envergonhe dessa salvação que é grandiosa. Não se envergonhe da graça da salvação, porque, meus irmãos, é uma salvação planejada antes de você nascer. É algo de graça. Quantas vezes nós queremos parar de servir a Deus, perdemos a alegria da comunhão, do serviço, porque você, não, já sofri muito, já trabalhei muito, agora eu posso parar? Não, você precisa se alegrar, porque há uma graça nessa salvação. É uma salvação imerecida. Nós somos salvos pela graça. Antes que você e eu nascêssemos, antes que Adão fosse formado, antes que os céus e a terra fossem criados, Deus já tinha nos escolhido. Em nome de Jesus. É uma graça que me ama, é uma graça que me procura, de maneira que o salmista no Salmo 39 diz que não há a menor possibilidade dele estar longe da presença de Deus. Se ele sobe aos céus, Deus lá está também. Se ele desce no mais profundo abismo, se você entrou aqui nessa noite e tem caminhado pelo vale da sombra da morte, está no mais profundo abismo, a graça do Senhor, ela te alcança, ela vem ao nosso encontro e nos sustenta, ela nos levará para casa. O que somos, o que nós fazemos, não tem a ver, mas a graça de Deus. Tito 3, versículo 5, não por obras de justiça praticadas por nós. E às vezes a gente desanima porque, eu não posso sofrer tanto assim. Eu não merecia, pastor, que fizessem isso comigo. Mas diz o seguinte, nós somos salvos não por obra de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Nós precisamos não nos envergonhar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nem da salvação, da grandeza da salvação, da graça da salvação e da glória da salvação. Meus irmãos, olha a glória da salvação, versículo 10. Olha que versículo poderoso. Como eu vou ficar com vergonha, vou ficar intimidado. Olha o que o versículo 10 fala. Aquilo que nós mais tememos, a salvação grandiosa, ela resolve. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Medo da morte. A morte foi destruída através da ressurreição de Cristo Jesus. Jesus Cristo, ele não somente morreu, mas ele ressuscitou. E uma notícia terrível é que todos que aqui estão vão morrer. Todos que aqui estão vão morrer. Não esqueça a dona Neuci dando aula aqui atrás e falando de pessoas que já não saem mais de casa porque está muito perigoso, pode ser assaltada, você pode morrer nesses caminhos aí. Não tem como fugir da morte, nós vamos morrer, ficando em casa ou não ficando em casa, servindo ou não servindo a Jesus, nós morreremos. Agora, a grandeza da nossa salvação faz com que a morte não tenha domínio sobre a nossa vida. Nós somos ressuscitados com Cristo. Quando Jesus veio, morreu e ressuscitou, o aguilhão da morte foi tirado da nossa vida. Nós precisamos, em nome de Jesus,
percebeu o brilho da graça de Deus, a imortalidade que essa salvação trouxe, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Só a vida e a imortalidade mediante o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 6, 23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Último lugar, para que possamos ser fiéis até o fim. Nós não podemos envergonhar do testemunho do valioso evangelho do sofrimento. Não envergonhando do nosso Salvador, nem da grandeza da salvação, e não ficando envergonhados do nosso ministério. Não fique envergonhado do seu ministério. Versículo 11 e 12. Para o qual fui designado pregador e apóstolo. Esse evangelho, mediante o evangelho para o qual eu fui designado pregador e apóstolo e mestre. Por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Meus irmãos, não fique com vergonha, não pare de trabalhar na obra do Senhor. Se as pessoas riem quando você está servindo, se as pessoas criticam o seu estrogonofe de hoje, elas são loucas. Mas não fique triste do seu ministério, não fique triste. Paulo diz a Timóteo, esse evangelho é que me obriga a servir a Deus, é esse evangelho que me constrange a não parar, eu não me envergonho, as pessoas estão me criticando e eu continuo servindo. Meus irmãos, e por toda a Bíblia, é só uma mensagem, não existem duas mensagens, Novo e Velho Testamento, tudo é a mesma coisa. Olha lá Neemias, quando a oposição direta e indireta queria fazê-lo parar a obra do Senhor, ele fala o quê? Estou fazendo grande obra, por que pararia essa grande obra para ter convosco? Hoje o Wesley falou sobre a realidade do diabo. Nós não entendemos que muitas vezes, dentro da igreja, crentes em Cristo têm sido boca do diabo. Vou repetir, crentes em Cristo têm sido boca do diabo. Ah, pastor, mas não como crente em Cristo ser boca do diabo? Até quando aquele amigo seu aqui dentro da igreja fala assim, deixa de ser bobo, não continua servindo não, é a igreja que não adianta mais não sofre essas crises de junta diaconal não, seja um diácono relaxado, não adianta mais não. Olha Deus falando para Pedro, você cogita das coisas da carne, arreda Satanás, você cogita das coisas da carne, mas não do Espírito. Paulo está falando aqui, meus irmãos, em nome de Jesus, por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho de estar sofrendo por causa do ministério que Deus me deu, de pregar a palavra, de ser diácono, de trabalhar na cozinha, de limpar o chão, de fazer visita. Eu não me envergonho. Não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Eu estou sofrendo porque eu sei em quem estou servindo. Meus irmãos, se você está pensando em terminar o ano para entregar um ministério, dê a explicação que você quiser, mas você está servindo a homens e não a Deus. Seu ministério é o ministério de serviço a homens e não a Deus. Porque Paulo está falando, eu fui designado pregador desse evangelho, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Significa que ele sabia. Salmo 90 fala, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Esse que guarda as nossas vidas, Ele guarda desde a eternidade à eternidade, Ele é Deus. Não, você está, eu estou, nós muitas vezes estamos desanimados. É porque
estamos servindo a outro Deus e não o Deus da Bíblia, porque quando nós alinhamos a nossa fé com o Deus da Bíblia, nós vamos animar. Estou orando por você. E eu louvo a Deus porque nós ouvimos muitas pessoas aqui, quem congrega vê, estou orando por você. Sayonara hoje mandou, ore por mim, olha o problema da água aqui, faça isso e a igreja vai se ajudando. E ele diz, eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. E eu preciso, em nome de Jesus, saber que eu estou certo, de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Gente, não ficar envergonhado denota que eu tenho compromisso com o ministério que Deus me deu. Quantas pessoas têm um ministério, mas não têm compromisso com o serviço do Senhor? Não tem compromisso. Paulo, ele sabia que ele foi nomeado pelo Senhor. Não era homens que ele estava servindo. Ele estava transmitindo a mensagem do Rei Jesus. Ele sabia, meus irmãos, que era um Deus glorioso que tinha colocado ele como apóstolo. Ele era alguém que tudo que ele fazia representava Deus. O nosso ministério tem que denotar que nós estamos ali testemunhando do nosso Senhor. A questão para estarmos envergonhados do nosso ministério, não tendo compromisso com o serviço, é perguntarmos: nós estamos fazendo o que nós queremos fazer ou temos a convicção do que o chamado, o nosso serviço foi dado por Deus? Quem é que tem nomeado você? Quem é que tem escolhido você para o ministério? Nosso trabalho, meus irmãos, é estar sempre dispostos, rendidos. Eis-me aqui, envia-me a mim. Uma vida que nunca esquece da maravilhosa graça e nunca se esquece que há um dever a ser cumprido, um chamado de Deus para servi-lo, para glorificar o seu nome. Davi, no Salmo 84:10, diz: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Meus irmãos, compromisso, as aflições no serviço, isso tudo é suplantado quando nós temos a visão de que estamos servindo ao Senhor. E cada vez que nós somos provados, Deus tem um propósito, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Deus está usando as provações para verdadeiramente saber o que é que há no nosso coração. Olha lá no livro de Deuteronômio. Te levei no deserto, fiz fazer isso, para ver o que estava no seu coração. As provações vão fazer aflorar aquilo que existe dentro de nós. Terminando, meus irmãos, entenda que os sofrimentos não são maiores do que a segurança que nós temos em Deus. O oleiro, quando ele está moldando o vaso, muitas vezes ele tem que quebrar aquele vaso, e quebrar algo denota desconforto, mas para ele moldar o vaso, ele tem que estar presente. Os momentos que você passa, você e eu passamos por mais provações, são os momentos de maior proximidade com o Senhor. Nós servimos ao Deus Emanuel, o Deus conosco. Nós precisamos entender isso. Um Deus que é fiel, um Deus que vai guardar a nossa vida. Quando Paulo fala aqui, olha, Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu preciso entender que há um compromisso de guardar a nossa alma. Há um compromisso de nos sustentar nos momentos de sacrifícios. Há um compromisso de Deus a te sustentar no seu ministério. Ele vai nos guardar. Ninguém, muitas vezes,
percebe o cuidado de Deus. Mas depois que passamos pelo vale, nós olhamos para trás e não temos como declarar, se o Senhor não estivesse conosco, nós teríamos submergido. Em nome de Jesus, nós precisamos olhar para esse livro de Timóteo e perceber que há uma chamada à perseverança. Perseverança porque aquele que nos chamou, ele é fiel para guardar o nosso depósito até o dia de Cristo. Então, que em nome de Jesus, sejamos fiéis, sabendo que Deus não nos deu espírito de covardia. Sejamos fiéis, não nos envergonhando do valioso sofrimento no testemunho desse evangelho tão poderoso. Que Deus nos abençoe.